chegou aqui e foi passar na imigração, a imigração foi a mais chata, a mais pentelha que a gente já passou até hoje. Tudo que eles podiam pedir, eles pediram, então comprovante de hotel para a viagem toda. Perguntaram quanto de dinheiro a gente tinha, pediram passagem de volta. Enfim, a gente deve ter passado assim, uns 10, 15 minutos numa entrevista com o oficial da imigração. Para quem está fazendo uma viagem internacional pela primeira vez ou tem pouca experiência, alguns temas são motivo de bastante preocupação e dúvidas. Um deles é a imigração. E é super compreensível, na prática, a imigração é mesmo o momento crucial da viagem, já que um erro nessa hora pode inviabilizar completamente a viagem e você pode acabar precisando voltar para casa. Pois bem, uma questão que sempre aparece nas perguntas que chegam para mim é: onde eu vou fazer a minha imigração? Eu tô indo para a Europa ou para os Estados Unidos com conexão. Essa imigração ela vai ser no destino final ou vai ser na conexão? Ou vai ser nos dois lugares? E se eu cruzar de um país para o outro no meio da minha viagem, eu passo pela imigração de novo? Então bora esclarecer essas dúvidas com exemplos práticos para você nunca mais se confundir sobre isso. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Pra gente começar, eu falei que a imigração é um momento crucial, e é mesmo. Mesmo que você esteja indo para um lugar que exige visto e você tenha esse visto, a palavra final sobre se você vai ou não poder entrar naquele país para onde você está viajando é sempre do oficial da imigração. Então, antes da gente falar especificamente sobre onde vai ser a sua imigração, é super importante que você saiba que você precisa estar preparada ou preparado para esse momento. E isso significa, basicamente, ter as comprovações exigidas pelo destino. Isso pode passar por passaporte, visto, comprovação de hospedagem, passagem de retorno, comprovação financeira, seguro-viagem, comprovante de vacinação e por aí vai. Então, definiu a viagem que você quer fazer e descobriu qual é o lugar onde você vai fazer a imigração? A primeira coisa a fazer é pesquisar a documentação necessária para entrar nesse país e providenciar tudo que você não tem. No dia da viagem, essas coisas elas precisam estar à mão, de preferência na sua mochila ou na sua bolsa. Isso porque você deve passar pela imigração antes de pegar de volta a sua mala despachada. E como tem sido cada vez mais comum que as companhias aéreas peçam para a gente despachar a mala de mão na hora do embarque, o mais seguro é que esses itens essenciais sempre fiquem na bolsa, na mochila, enfim, naquele volume que você com certeza vai levar com você na cabine. Então vamos lá, bora começar. Para ter certeza de que todo mundo vai entender, eu preciso que todo mundo esteja na mesma página quanto à diferença entre os termos voo internacional e voo doméstico. O voo internacional é aquele que vai para um país diferente. O voo doméstico, ele é o voo dentro do mesmo país. E dessa forma, via de regra, voos internacionais saem da área de embarque internacional do aeroporto, enquanto voos domésticos saem da área de embarque doméstico. Dito isso, bora esclarecer onde é que acontece a tal imigração. A sua primeira passagem por uma imigração vai acontecer ainda aqui no Brasil. É quando você registra a sua saída do país. E isso sempre vai acontecer imediatamente antes de você entrar na área de embarque internacional de um aeroporto. Então, exemplo, se você está indo para Paris num voo direto saindo do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Como seu embarque é internacional no Galeão, é no Galeão que você vai registrar essa saída. Se por outro lado você sai do Galeão, mas faz uma conexão em Guarulhos, você vai embarcar na área doméstica do Galeão. E aí você só vai acessar a área de embarque internacional lá em Guarulhos. Então, nesse caso, você vai passar pela imigração não no Galeão, mas em Guarulhos.
Então eu acho que essa parte ficou fácil, sempre imediatamente antes de entrar na área internacional do aeroporto. E basicamente é a mesma lógica que vai acontecer depois do voo internacional. Na segunda parte, a parte aí mais importante da imigração, que é quando você vai registrar a entrada no outro país. E como a gente já falou, quando você vai ganhar ou não a aprovação final para essa entrada. Essa parte da imigração, ela sempre vai acontecer imediatamente antes de você sair da área internacional do aeroporto. Em voos diretos, fica bem fácil. Desceu do avião, imigração, não tem muito como ter dúvida aqui. Mas quando existem conexões aí no meio desse caminho, aí podem ter algumas pegadinhas que podem confundir quem não tem muita experiência e que a gente vai entender agora usando os exemplos práticos. Então, primeiro exemplo, você vai para Nova York, mas antes você faz uma conexão em Miami. Ambos, tanto o destino final quanto a conexão, são no mesmo país, nos Estados Unidos. Nesse caso, a imigração vai ser em Miami. Isso porque quando você chegar em Miami, você vai sair da área internacional do aeroporto e vai para a área de embarque doméstico, já que o seu próximo voo é doméstico, ou seja, é um voo para dentro do mesmo país. Então lembra da regra, imigração sempre imediatamente antes de sair da área internacional. Segundo exemplo, você vai para Nova York, mas antes você faz uma conexão na cidade do Panamá. Nesse caso, a conexão acontece num país diferente do país do destino final. São 2 voos internacionais. Muita gente nessa hora cai aí numa pegadinha e, como vai fazer 2 voos internacionais, acha que vai precisar fazer imigração 2 vezes. Uma vez no Panamá durante a conexão e outra vez lá em Nova York. Mas na prática, na maior parte das vezes, não é isso que acontece. Na maior parte das vezes, entre um voo e outro lá no Panamá, você vai aguardar sem sair da área internacional. Então, se a imigração acontece imediatamente antes da gente sair da área internacional, se a gente não sai, não precisa passar pela imigração. Nesse caso, você passaria pela imigração só lá em Nova York mesmo. A exceção acontece para quem tem uma conexão longa e quer aproveitar essa conexão para passear no Panamá. Nesse caso, entre um voo e outro, a pessoa vai sim sair dessa área internacional, então por isso ela vai precisar passar pela imigração. E aí, claro, antes de continuar a viagem e embarcar para o segundo voo, ela precisa registrar a saída no Panamá e quando chegar em Nova York, ela vai passar novamente pela imigração para registrar a entrada nos Estados Unidos. A gente já vai continuar esse papo e falar sobre imigração na Europa, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar o seu like, ele é super importante aqui para o canal. E se você está chegando por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, aqui a gente tem vídeos semanais com dicas de viagem, planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagem aqui no YouTube, se inscreve agora e ativa as notificações para não perder. E por último, uma outra forma de contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhando os nossos vídeos com os seus amigos, os seus familiares. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então chama todo mundo e bora viajar junto. Então, continuando, uma outra pegadinha comum acontece nas viagens para a Europa. Isso porque a Europa tem uma situação que é peculiar. E para falar disso, a gente precisa falar sobre Acordo de Schengen. Schengen é uma cidadezinha pequenininha em Luxemburgo, bem na fronteira com a Alemanha e do ladinho da fronteira com a França. A gente inclusive teve a oportunidade de passar por Schengen na nossa última viagem e foi super legal pela importância simbólica que ela tem, já que lá nos anos 90, nessa cidade, vários países europeus assinaram um tratado internacional que determinou a criação do chamado Espaço Schengen. O Espaço Schengen ele é um espaço onde não há controle de fronteiras, onde é permitida a livre circulação de pessoas. Então, se não há controle de fronteiras, não há imigração nas viagens entre esses países. Atualmente, 27 países europeus são signatários desse tratado. Eu não vou falar todos eles aqui no vídeo, mas eu vou deixar a lista completa disponível na descrição. Alguns exemplos muito comuns como destinos de viagem para nós brasileiros são França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Suíça, ou seja, todo aquele miolo ali que geralmente aparece nos roteiros turísticos. E aí quando você está viajando por esses países de trem ou de carro e cruza a fronteira, por vezes você nem percebe que saiu de um país e entrou no outro porque realmente não tem nenhum controle, nenhum processo que precise ser feito. E em se tratando de aeroportos e voos entre esses países, essa livre circulação ela cria uma situação incomum, já que esses voos dentro do espaço Schengen, apesar deles serem voos internacionais,
eles são tratados como voos domésticos, como se você estivesse viajando sempre dentro do mesmo país. Então, se você está em Portugal e vai para a Itália, por exemplo, o seu embarque ele vai acontecer na área doméstica do aeroporto. Entendido isso, fica fácil da gente pensar no exemplo prático. Eu saio daqui do Brasil com destino a Roma, na Itália, mas antes eu vou fazer uma conexão em Paris, na França. Onde é que vai ser a minha imigração? Pensa aí. Lembrando lá daquela regra que a imigração sempre vai acontecer imediatamente antes de sair da área internacional. Pensou? Acertou quem respondeu que a imigração vai ser feita na conexão em Paris. Isso porque quando a gente desembarca em Paris, a gente sai da área internacional para pegar o nosso próximo voo na área doméstica. Quando eu estou indo de Paris para Roma, eu não preciso registrar a saída da França e dar a entrada na Itália. Eu registro as minhas entradas e saídas no espaço Schengen como um todo, como uma coisa só. Agora, existem países europeus que não fazem parte do espaço Schengen, é o caso da Inglaterra. Então, bora complicar o exemplo. Digamos que você vai fazer uma viagem, que você vai sair do Brasil num voo direto para Paris, vai passar uns dias por lá, depois você vai voar direto para Londres, passar mais uns dias e depois você vai voltar para o Brasil num voo com conexão em Paris. Nessa viagem, onde você vai fazer a imigração? Eu vou pedir para a produção colocar aí algumas imagens de viagens nossas para essas cidades enquanto você pensa. Pensou? Então vamos lá. Excluindo aquela imigração que você já fez aqui no Brasil antes do embarque internacional e tal, você primeiro vai fazer a sua imigração na chegada em Paris, antes de sair da área internacional. Quando você for de Paris para Londres depois, alguns dias mais tarde, você vai passar pela imigração em Paris para registrar a sua saída da França e depois pela imigração em Londres para registrar a sua entrada na Inglaterra, já que a Inglaterra está fora do espaço Schengen. Na hora de voltar para casa, você vai passar pela imigração em Londres antes de entrar na área de embarque internacional para registrar a sua saída da Inglaterra, chegando em Paris durante a sua conexão, já que você está aí entre dois voos internacionais, você pode se manter na área internacional do aeroporto e, nesse caso, você não precisa passar pela imigração. E aí, por fim, quando você chega de volta no Brasil, você passa pela última vez ali no oficial de imigração para registrar a sua entrada aqui. Não é tão difícil, né? O importante, no caso da Europa, é saber dos países que você vai visitar, quais fazem parte do espaço Schengen e quais não fazem. Porque tendo essa informação, fica bem fácil de entender em quais trechos você vai precisar ou não passar pela imigração. Mais um detalhe importante aqui. O acordo de Schengen, ele permite que os países reativem o controle de fronteiras temporariamente em situações específicas de ameaça grave à ordem pública ou à segurança interna. Foi o que aconteceu na época da pandemia, quando os países decidiram ali fechar as suas fronteiras e interromper essa livre circulação de pessoas temporariamente. Mas pode acontecer também por preocupações com o terrorismo e outros momentos excepcionais. Para verificar se os países que você vai visitar estão com alguma situação assim de reintrodução de controle de fronteiras, a fonte é o site da Comissão Europeia. Lá você consegue ver os países e datas em que as fronteiras, teoricamente, estarão com controle de imigração. Eu digo teoricamente porque na nossa última viagem, em tese, a França estaria com controle de fronteiras ativo na fronteira com a Alemanha, por exemplo. E na prática não tinha nada. A gente cruzou a fronteira algumas vezes, em pontos diferentes, e não viu nenhum controle. Enfim, de qualquer forma, vale dar uma olhada lá e o link vai ficar disponível na descrição do vídeo. Agora, uma curiosidade que conversa com esse tema e vale ser mencionada porque também gera bastante dúvida é sobre carimbos.
Sempre que a gente pensa em imigração, a gente lembra dos carimbos no passaporte, né? Sempre foi de praxe que todos esses registros de entrada e saída dos países fossem marcados no nosso passaporte através dos carimbos. Entrou carimba, ali é a entrada no passaporte, saiu carimba, a saída no passaporte. E muita gente fica meio assustada e preocupada quando chega hoje num determinado destino, passa pela imigração e depois quando vai ver não tem ali o carimbo no passaporte. Será que deu ruim? Será que o oficial esqueceu de carimbar? Será que vou ter problema na hora que eu for sair porque eu não carimbei a entrada? E não deu ruim. O oficial não esqueceu e você não vai ter problema na saída. O que acontece é que atualmente, em muitos destinos, todo esse processo foi modernizado e esse registro de entradas e saídas, ele é totalmente eletrônico. Então, o que antes era feito no carimbo, hoje é registrado eletronicamente. É uma notícia triste para quem gostava de colecionar carimbos no passaporte, já que cada vez mais eles são raros e a tendência é que num futuro próximo eles sejam completamente substituídos. E é isso, eu espero que agora você tenha entendido a lógica por trás da imigração, mas se você ainda ficou com dúvidas, se quiser me manda aqui nos comentários o seu roteiro que a gente troca essa figurinha e eu te ajudo com esse tema por lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem por aqui, então um beijo e até a próxima!